reflexões. O texto principal da reflexão de hoje é Marcos 3, 1 a 6. Um pequeno texto do evangelista Marcos que nos apresenta ou que nós estamos tomando para refletir sobre a integração. Essa é a palavra de hoje. A construção da comunidade, a arte de construir comunidade, inclui, exige, necessita de integração, aprender a integrar as realidades em todas as dimensões, encontrar o devido lugar. Então nós usamos o texto de Marcos 3, 1 a 6, onde diz assim: Jesus entrou de novo na sinagoga, porque ele já tinha entrado lá no início do capítulo, metade do capítulo 1, levando Pedro, Tiago, João e André para a sinagoga, e fez sua pregação lá dentro. Agora, então, o segundo momento que entra na sinagoga, e havia ali um homem que tinha uma mão seca ou paralisada. Eles observavam Jesus para ver se o curava, no dia de sábado, com o intento de acusá-lo. Jesus disse ao homem que tinha a mão paralisada: levanta-te, vem para o meio. E a eles disse: que é permitido no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles ficaram calados, passando sobre eles o olhar de cólera, entristecido pelo endurecimento de seus corações, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou em perfeitas condições. Depois de saírem, os fariseus deliberaram com os herodianos contra Jesus acerca dos meios para fazê-lo perecer. Esse é o que o texto nos diz. Jesus entra na sinagoga. O que é a sinagoga? É o espaço da oração. É o espaço de escuta da palavra de Deus e da oração. Reúnem o povo para isso. Essa é a chamada igreja dos judeus, a sinagoga. Jesus participa, frequenta a sinagoga. Ele também é judeu. Ele também é filho de Deus. E ele vem apresentar a compreensão do Pai em relação a tudo aquilo que foi revelado aos seus filhos. E, claro, ele entra na sinagoga com seus discípulos. Os discípulos em Marcos estão acompanhando Jesus. E na sinagoga existe uma anomalia. Lá no primeiro texto era um homem endemoniado. Agora, no segundo texto, é um homem com a mão seca. É um homem que tem um problema. A mão paralisada, a mão seca. Lucas fala da mão seca. E Lucas diz uma coisa interessante, que é esta: que Jesus disse: vem para o meio, estende a tua mão. Então, em geral, o que se tenta fazer é esconder as insuficiências, os defeitos, os males, é um jeito de esconder. Ou então botar assim na lateral, no lado que não tenha muito destaque, que não se enxergue direito. E esse tipo de coisa faz com que, às vezes, não se dê a importância que deve ser dada, ou não se cuide do jeito que deve ser cuidado, e acabe por não querer que a mão seca apareça, esconder também o homem que tem a mão seca. Então acaba o defeito separando, discriminando a pessoa que tem o defeito. Isso é uma coisa muito séria, porque nós temos um certo costume de dizer: o perneta, o cotó, ou não sei o quê. Cada um já fica com o apelido, com a pichação, como é que se diz? O rótulo. Fica com o rótulo de uma deficiência que ele tem. É muito difícil você enxergar, ouvir falar de rotular por uma virtude que a pessoa tem. Geralmente, a dimensão da deficiência ou do defeito prevalece e aparece mais do que da virtude. Então, essa pessoa, segundo Jesus, ela precisa de um tratamento. Mas é dia de sábado não se faz nada não, só se reza. Então a ideia de desvincular o culto a Deus do serviço ao próximo, ou
fazer coisas distintas e, pior ainda, a incompatibilidade do culto a Deus e o serviço ao próximo é exatamente o grande divórcio, ou o grande pecado que se apresenta, que é encarado, enfrentado por Jesus, que eu leio nessa dimensão aqui. Como lá da outra história da mulher encurvada, e da mão seca e assim por diante. Então, Jesus, para agir de acordo com o Pai, traz essa pessoa para integrar totalmente no círculo da oração e também na atenção do Pai. E por conta disso, segundo o nosso texto, as pessoas, os responsáveis pela sinagoga, tramam o fim da vida dele. Porque não está agindo de acordo com a lei, melhor dizendo, não está agindo de acordo com a leitura ou interpretação da lei que eles estão fazendo. E pensam que isso é a vontade do Pai. Ele está agindo de acordo com a vontade do Pai e isso não corresponde à leitura que eles estão fazendo. É um desafio muito grande que às vezes a gente tem. Nosso modo humano, ou o nosso modo limitado de ver as coisas, impede que se veja em profundidade, que se haja com a profundidade que ele precisa ter no olhar de Deus, que está presente no modo de proceder de Jesus. E nessa dimensão eu quero chamar a atenção de duas passagens do evangelista João, que acho de extrema importância. Penso que a gente tem uma dificuldade enorme quando começamos a separar as coisas, quando começamos a querer botar para fora aquele que peca e eleger aquele que não peca, ou dizer que aquele é santo, que aquele é outro, que aquele é isso, que isso é do bem, esse é do mal, e assim por diante. É um comportamento esquizofrênico que a gente tem. O que diz Jesus, segundo João 3,17? Diz assim: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. O meu ministério é o ministério da salvação, não é da condenação. À medida em que se faz emergir o que existe de bom numa realidade, se potencializa o bom. E esse bem vai fazendo com que a dimensão não boa vá perdendo força, perdendo espaço. Não é a missão de Jesus a condenação. Diz claramente lá, repete no 12:47. A missão do Filho de Deus é a salvação. Não é a condenação. Por quê? Na verdade, lá ele vai dizer assim, já tem quem condene. A palavra que foi dita a vocês, não sendo assumida, ela condena. Quer dizer que você, diante daquilo que você sabe que precisa viver e não vive, se você não vive, você não está se condenando, não precisa que ninguém mais diga nada, não. É por aí. Então, depois, no Antigo Testamento, vamos encontrar especialmente o profeta Isaías, no capítulo 42, versos 1 a 9, ele vai dizer que o meu servo não vai gritar na rua, não precisa gritar. Não vai fazer ouvir a voz alta nas praças, não precisa disso. Ele não vai quebrar a cana que está rachada, ele não vai apagar a mecha que está fumegando. O que significa isso? A questão não é acabar com o que já está mais ou menos acabado, que não está bem. A questão é, se tem um pouquinho de esperança, um pouquinho de possibilidade, é preciso trazer isso para o centro e atuar isso daí. É o resgate. A ideia que a gente tem às vezes, tem uma coisa que não presta, joga tudo fora. Vou pegar uma coisa que eu aprendi lá na minha família, que era assim. Se pegar uma fruta, e a fruta tinha uma manchinha lá, sei lá, começando a não ficar legal, a gente cortava, tirava aquela parte, jogava e a outra parte a gente comia. Hoje não é assim não. Se qualquer manchinha que você viu, você pega e joga fora tudinho. Isso não presta. Vou pegar o... Por quê? Porque não sei o quê, não sei o quê. Isso é consumismo, isso é uma coisa... Você já pensou se eu tenho um problema numa unha, jogo fora a minha unha, jogo fora meu dedo, porque a unha tem problema e assim por diante? Estou usando um exemplo meio fora do ponto, né?
Mas essas realidades que são mais problemáticas quando a gente tem problema de esquecimento, por exemplo. Então corta a cabeça, pega outro, bota lá, você não tem como fazer isso. É só meu peso. Então aprender com o pouco de bom que tem, fazer vencer o mal que existe. O que é que vence o mal? É o bem. O que é que vence o ódio? O amor. A oração de São Francisco que vimos na reflexão passada nos coloca diante disso. Né? Tem um jeito de resgatar, não é eliminando. É inserindo a verdade, a justiça e o amor que a gente vai conseguir fazer essa mudança. E isso exige uma abertura para aproveitar em mim e nos outros o que é bom. Como estou lembrando aqui, já tinha falado que existe um livro de Amadeu Suensine que diz que a gente vence o mal integrando. É preciso integrar. Tem que encontrar o lugar que ele cabe, dar o lugar que ele cabe, e assim a gente tem domínio sobre ele. Nós temos domínio sobre as nossas dificuldades? Temos. Podemos ter? Podemos. Mas não é assim, detestando, execrando, sei lá, essa realidade. Eu me odeio. Pelo amor de Deus, né? Vê se eu me amo, porque é melhor. Se eu me amo, eu me integro. Se eu não me amo, eu me desintegro totalmente. E assim como é uma realidade pessoal, é também uma realidade comunitária, uma realidade fraterna. A constituição de uma comunidade que tenha coesão, que tenha poder de criação, exige que a gente exercite o trabalho de integração. Né? E esse é o convite que a gente faz. Na figura que nós usamos para fazer essa reflexão, temos aí uma mesa redonda com quatro pessoas. E cada pessoa tem uma cor e cada parte da mesa também tem uma cor. Só que vocês podem perceber que a cor da pessoa não está com a cor da parte da mesa. E é por isso que a gente pegou essa imagem. Quem sustenta a parte da mesa é outra cor. Então, aquilo que pertence ao verde está sendo suportado por quem? Pelo vermelho. Aquilo que pertence ao vermelho está suportado pelo verde, e assim por diante. Então, é como expressão da integração. A realidade, a necessidade de um, ou de dois, ou de três, ela precisa contar com a participação dos outros. É um pouco aquela ideia também do suporte que a gente tem em uma outra reflexão. Né? Aprender a se colocar à disposição um do outro e aprender a colocar à disposição do que existe que pode dar força e potencializar o que existe em nós no lado daquilo que está fragilizado em nós para podermos, de fato, vencer as deficiências, as dificuldades, sem prejuízo maior, às vezes, do modo dos remédios que a gente toma, usando uma imagem assim. Eu tomo um remédio que, em vez de me curar, me mata. E para tirar uma parte que eu não gosto, eu acabo estragando a parte que me é muito importante. Então, aprender a fazer esse discernimento em favor do bem comum, em favor de uma causa específica, que está sempre também em função do bem comum, é o grande convite que se faz hoje. Aquilo pouco de bom que eu tenho, se eu cultivar, ele se torna muito de bom. Agora, se eu ficar também perdendo tempo ao redor daquilo de ruim ou de defeito que eu tenho, a ideia é um pouco essa. Se eu invisto no pouco que eu ganhei, eu multiplico. Agora, se eu fico pagando dívida e pegando dinheiro a juro para pagar dívida, eu me complico. Vai só piorar a situação. Então, aquilo que se faz na dimensão do dinheiro, se faz na dimensão do espírito, na dimensão da vida, na dimensão do afeto, na dimensão do aprendizado. E o convite feito é esse. Aprendermos a integrar as realidades que nos habitam, de modo que tenhamos harmonia.
e possamos constituir um modo de vida mais tranquilo, mais pacificado e pacificador. Uma vez que é pacificado, a prova de que foi pacificado é que tem condições de fazer o outro passo, que é pacificar. Isso também é um teste de comprovação dessa integração. Rubens? Muitos elementos ligados à integração, você trouxe até um aspecto já psicológico, né, que muitos psicólogos tratam disso como sinal de saúde. A integração, então, ela tem a ver com a busca, o desejo de inteireza. É claro que se eu quero ser inteiro, eu já me sinto parte. Né? E não é ruim se sentir parte. O ruim é conceber essa parte como absoluta. E aí, isso é que fragmenta não só o todo, mas fragmenta a ideia, fragmenta o projeto. Né? Então, estar inteiro, essa busca de inteireza, é para conseguir realizar um projeto. No caso, um projeto de vida. E dentro do Evangelho, a implantação do reino de Deus, né? Implica então em ter partes que são pelo menos capazes de dialogar. E a gente depois, quando falar de fraternidade, a gente vai falar disso, que é justamente as diferenças que não se contrapõem, mas buscam. E aí tem uma linguagem que é muito comum de se usar, de complementariedade, mas na sistêmica não é bom isso, no sentido, às vezes, nocivo das relações, quando se fala de um casal, por exemplo, estou à procura da minha cara metade, estou à busca da minha alma gêmea. Então são partes que às vezes são vistas ou se compreendem como não inteiras, e aí quer complementariedade, ou seja, o outro tem que suprir essa falta. E normalmente não é assim. As pessoas são inteiras e essas inteirezas têm culturas diferentes, jeitos diferentes, e quando se encontram é natural que essas diferenças nem sempre combinam tanto, não casam tão bem, e aí às vezes aparecem os conflitos, os choques. É comum também que quem chega na nossa fraternidade, se não faz um bom discernimento vocacional, quem chega na congregação vai querer essa completude, vai se sentir parte, e aí a comunidade, a congregação, a ordem vai ter que completar essa falta, essa ausência. Então esse é um tipo de fragmento que não é saudável, ele não ajuda. Então não é desse tipo de integração que estamos falando. Ninguém é parte de ninguém, não somos metade ambulantes, perambulando por aí, que vamos encontrar em alguém ou em alguma coisa algo que venha nos completar. Então significa que eu sou inteiro, mas eu não sou único, não me basto a mim mesmo. Eu vou ajudar assim a executar, a dar continuidade a um projeto que só foi inaugurado por Jesus e está longe de ser totalmente realizado, tamanha as barbáries que nós enfrentamos todo dia, que dão notícia dessa incompletude. Então, nesse sentido, que o Moacir já trazia alguns elementos que as abordagens todas, a maioria, né? Principalmente de linha humanista ou sistêmica, vão concordar, que é a integração de sentimentos, que é justamente buscar não ser refém de uma área. Se eu tenho ódio, mas eu detesto ter ódio, eu fico negando o ódio vai me ter, não eu vou ter o ódio. Se eu tenho raiva e eu detesto ter raiva e eu nego a raiva, então a raiva vai me ter e não eu vou ter a raiva. Eu tenho afetividade e eu não gosto de sentir-me afetuoso e eu nego isso, então a afetividade vai me ter a tendência que eu seja uma manteiga derretida e não eu vou ter afetividade. Então é nesse sentido que alguns autores, me lembro de um que trabalha o livro A Linguagem dos Sentimentos, que vai trazer esse aspecto. Quando traz o sentimento, seja ele tido como positivo ou não, e põe no colo e conversa com ele, vem cá, vamos conversar, vamos ser amiguinho, isso tem a ver com integração, né? Quando eu passo a ter o sentimento e não ele me ter. Então esse tipo de integração é sentir-se parte de um todo, como eu citei o grande teólogo Karl Rahner anteriormente, mas é aqui que ele está anotado, que vai dizer que nenhuma folha cai sem que o universo todo não gema. Então vai falando dessa integração como um todo, em que as partes estão extremamente interligadas
que a gente viu a partir da Lao Tse, que tudo está interligado, né? A gente até cantou, não é, Edmilson? Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. E quando se fala disso, desse tipo de ligação aqui, a gente está falando de circularidade, a gente está falando de sororidade, sinodalidade e fraternidade. Então, a circularidade é muito importante na comunicação, nos serviços, no sentido de que não tem alguém que detém o poder ou a informação, mas que a gente saiba como é que é a nossa fraternidade, como é que é a província, como é que está a igreja. Sororidade no sentido da afetiva, em que a gente não tem irmãos ou pessoas exclusivamente propriedades nossas. A sinodalidade, que é se sentir parte, né? Essa é uma palavra muito utilizada recentemente na igreja, para dizer que nós somos igreja. É um retorno ao Concílio Vaticano II para dizer nós somos povo de Deus, nós somos igreja e nós devemos ter essa dimensão de eclesialidade muito presente em todas as nossas atitudes. E por fim, para nós, que nosso carisma expressa muito bem isso no termo fraternidade, que é o termo de logo mais. Alguma observação, alguma pergunta, alguma consideração?